que nós reivindicamos é que o Governo e o Ministério da Educação, relativamente aos horários de trabalho dos professores, cumpram a lei. E cumpram a lei porque, sendo os professores, na sua esmagadora maioria, trabalhadores da administração pública, toda a gente sabe que a Lei do Trabalho em Funções Públicas refere que o horário de trabalho dos funcionários é de 35 horas semanais. E, portanto, se é de 35 horas semanais e se hoje está provado que o horário que os professores praticam, na verdade, no seu trabalho, na escola e fora dela, é superior a 46 horas, significa que os horários dos professores são horários ilegais. E, como tal, o Ministério tem que respeitar a lei naquela que é a duração do horário. E é isso que nós exigimos do Ministério da Educação. O Ministério da Educação não pode deixar passar mais um ano com esta desorganização dos horários. E, portanto, é indispensável que o próximo despacho de organização do ano letivo, por fim, finalmente regularize a situação. É preciso ficar claro que as reduções de componente letiva que os professores têm ao abrigo do artigo 69 não são reduções, não são horas da escola, são horas dos professores. Só que aos poucos, primeiro foi só metade, mas agora já é toda, as horas dos professores, que são das suas horas de redução, deixaram de ser dos professores e passaram a ser das escolas. E por isso é que o Governo fez uma coisa extraordinária, que é quase milagre. É que, à medida que foi reduzindo o crédito de horas das escolas, foi dizendo que as escolas nunca tiveram tantas horas como têm hoje. Isso no tempo do Crato era repetido dia a dia, porque as horas eram as dos professores. E é isto que tem que ser alterado. As reduções de componente letiva são dos professores. Aquilo que nós temos que exigir é que a componente letiva tenha tudo o que é toda a atividade desenvolvida diretamente com alunos. E a componente de estabelecimento tem que ter também as reuniões, tem que ter também a formação contínua, porque é o que está na lei. E a componente individual de trabalho é para o trabalho dos professores. É para os professores prepararem a sua atividade, prepararem os seus materiais de trabalho, corrigirem os trabalhos dos alunos. É para isso que ela existe. E, portanto, hoje, os professores, diz-se, um terço está em stress, o número elevado está em situação de burnout, o desgaste é tremendo, o cansaço é terrível, e depois parece que ninguém sabe porquê, quando é clarinho, não é apenas o problema do horário, mas é muito o problema do horário, a par do envelhecimento da profissão, isso em cima de todo o desgaste dos professores que decorre dos horários de trabalho, esse é outro dos problemas. E nós hoje estamos aqui por causa do horário de trabalho, mas voltaremos muito em breve, novamente, por causa do envelhecimento. Mas a nossa vinda aqui já teve finalmente um resultado, que é o seguinte: no dia 18 de novembro, na declaração de compromisso, por fim, o Ministério da Educação reconheceu que havia que discutir connosco este problema dos horários e este problema do cansaço e do desgaste. Marcou uma reunião para 31 de janeiro, já lá vai, 18 de novembro, 31 de janeiro, não aconteceu rigorosamente nada. Limitou-se a perguntar aos sindicatos o que é que propunham que se pudesse fazer. E nós dissemos, cumprir a lei, no que diz respeito a horários, um regime específico de avaliação, de apresentação dos professores. Então, agora vamos discutir o quê? Mas a reunião não serviu para mais nada. Foi preciso marcarmos esta reunião e foi preciso pedir esta concentração, pedirmos uma reunião aqui no Ministério para entregar o documento com as propostas sobre os horários, as propostas que nós aprovámos já há muito tempo, no Congresso da FENPROF, nas reuniões que temos feito sobre isso, para finalmente, ontem à tarde, o Ministério da Educação mandar a resposta ao nosso pedido de reunião, dizer que no dia 3 de maio, às 15 horas, finalmente vamos reunir para discutir as questões dos horários de trabalho. Porque é que nós entendemos que então mais razões existiam para mantermos a vinda hoje aqui ao Ministério. É que nós no dia 3 de maio não queremos uma reunião para estar ali a partir pedra, a falar no abstrato, a ver se alguém se lembra de qualquer coisa. Para isso não vale a pena haver reunião. Nós no dia 3 de maio queremos partir de uma proposta concreta para podermos chegar, por fim, a uma solução para este problema. E como não acreditamos que o Ministério nos traga uma proposta concreta, vai ter a nossa proposta concreta como ponto de partida para a negociação. Porque há uma coisa que não é admissível, é que naquela reunião do dia 31 de janeiro, o que nos disseram no Ministério da Educação
foi que até reconheciam que havia aspectos dos horários que não estavam bem. Realmente, a lei, o Estatuto diz que o apoio individual é da componente de estabelecimento, mas se o apoio ao grupo de alunos não diz que é da componente de estabelecimento, tem que deduzir que é da componente letiva. Até reconheciam que realmente não tem sentido, num processo de coadjuvação, o professor coadjuvado estar na componente letiva e o coadjuvante estar na de estabelecimento, porque estavam todos na coadjuvação. E eles reconheciam isso, mas tinham que perceber o impacto financeiro. Ora bem, o impacto financeiro tem que ser percebido quando estamos com uma proposta nova. Nós queremos ter menos horas, nós queremos... E aí temos que acalmar lá, que isso não pode ser porque não há dinheiro. Mas nós só queremos que se cumpra a lei. A lei tem que ser cumprida pelos cidadãos e tem que ser cumprida pelo governo. Nós também nos dava um jeitaço, porque o impacto financeiro é tremendo, pagarmos menos impostos do que pagamos, não é? O impacto financeiro dos impostos na nossa vida é muito forte, mas nós não podemos dizer, olha, como é muito forte, eu não cumpro a lei, só pago metade. Não, estamos a falar de cumprir a lei. E, portanto, quando é de cumprir a lei, se calhar, em vez de dar mais 400 milhões ou 450 milhões de euros a um banco, e agora já se fala de outro banco, e continuarmos a achar que o déficit podia ser mais, mas até é bom que seja menos, e a desviar dinheiros das pessoas, que tem a ver com a vida das pessoas, com a vida dos serviços públicos, para poder ser mais troiquista que a troika, que depois de um tempo aparecer que não era assim, nós hoje tenhamos um governo e um ministro das Finanças a quem alguém pôs em presidente do Eurogrupo para o ter refém das políticas da União Europeia, porque agora o desvio que ele pode fazer já não é exatamente o mesmo que ele podia, e de repente o governo minoritário do PS passou a ter a obsessão do déficit e a achar que aquilo valia por tudo e esmagava tudo e mais alguma coisa. Nós percebemos, se calhar está aí a explicação, porque é que o Sr. Ministro da Educação desapareceu. Aquelas reuniões trimestrais com que ele se comprometeu para fazer a avaliação política das coisas que se iam fazendo, dos problemas, das soluções, não se realizam há 7 meses. Portanto, este trimestre já tem 7 meses. Nós percebemos, agora sim, que se calhar é uma vítima do déficit, foi atropelado pelo déficit e, portanto, hoje não tem nada para dizer, não tem dinheiro para mandar fazer nada, para resolver nenhum problema e, portanto, saiu de cena. Mas não é para isso que nós precisamos do Ministro. Nós queremos um Ministro para a Educação que assuma a existência de problemas e esteja disponível para encontrar soluções. E neste caso concreto, o que vamos ali dizer ao Ministério da Educação agora é: estamos a entregar uma proposta para que na reunião do dia 3 de maio, às 15 horas, que vamos aqui ter sobre esta matéria, não só se aborde também o problema do envelhecimento, mas principalmente o Governo perceba que tem de cumprir a lei. A lei relativamente aos horários, e já agora que tem que honrar a palavra em relação ao compromisso que assumiu no dia 18 de novembro, e que também tem que pensar que há outras condições de trabalho que não podem ser esquecidas. A redução do número de alunos por turma até agora não foi mais do que um faz de conta. A redução das turmas e as respostas de inclusão aos alunos com necessidades especiais, até agora, percebemos, não tem sido mais do que um discurso. E, portanto, nós precisamos de políticas que não sejam apenas para fazer de conta e apenas para fingir que há. Nós precisamos de políticas para a educação que façam com que a escola pública portuguesa seja uma escola cada vez mais democrática e uma escola capaz de respeitar todos aqueles que nela fazem a sua vida. Sejam os estudantes, sejam os não docentes e seja, acima de tudo, o que não quer dizer que é mais importante, mas quer dizer que são essenciais enquanto trabalhadores e profissionais dessa escola, os professores e os educadores. Respeitar a lei na questão dos horários de trabalho é também respeitar os professores enquanto trabalhadores que são, enquanto profissionais e enquanto gente que continua de uma forma que tem sido sempre muito empenhada e muito dedicada a preparar o futuro deste país, mas que não tem merecido, da parte de quem governa, sejam eles quem forem, o respeito que é devido a todos nós. E hoje, uma vez mais, vamos exigir respeito, até porque, como dizemos ali, horários sobrecarregados são alunos prejudicados.
e os alunos têm direito, tal como os professores também, a ter o melhor que a escola pode dar. E, portanto, o apelo que faço não é voz ao alto, como dizia o Lopes Graça, mas é relógios ao alto para que eles os vejam bem e a seguir, quando formos ali entregar a proposta, quem tem relógio traz para os lembrar que os horários são fundamentais de ser resolvido este problema, para também resolver o problema do desgaste dos professores e de melhoria das condições de trabalho. Obrigado, colegas, pela comunicação, foi muito importante estarmos aqui hoje.